O primeiro degrau do despertamento está ligado ao clamor, ou clamor na angústia. O primeiro degrau do retorno à terra da promessa e a comunhão completa com Deus é saber buscar a Deus no momento de angústia. O salmista canta: na minha angústia clamei ao Senhor. Assim começa o primeiro dos cânticos dos degraus. Ou seja, Esdras planejou: olha, a primeira coisa que nós temos que fazer para retornarmos a Jerusalém é clamarmos a Deus. Essas pessoas que estavam voltando com Esdras, todos eles haviam nascido na Babilônia. A maioria deles teriam nomes babilônios, assim como Daniel, que vai receber o nome Beltesazar, que vem ligado a Bel. Zorobabel, o primeiro que retornou para Jerusalém com o primeiro grupo, o nome já diz Babel, aquele que é oriundo da Babilônia, oriundo de Babel, que nasceu em Babel. Então, o primeiro nome é o clamor a Deus. Os israelitas estavam cativos longe da sua terra e eles deveriam agora clamar a Deus para conseguir o perdão e conseguir novamente se firmar como nação no mundo. Porque, claro, eles ainda estavam numa situação de grande dificuldade. O segundo degrau do despertamento está ligado à confiança. E é claro que confiança em Deus. Ter uma confiança e comunhão completa com Deus, confiar somente em Deus. Eles não deveriam confiar nas suas forças ou confiar em carros e cavalos, como Deus havia alertado aos israelitas. Então esse é o Salmo 121, ele é muito conhecido nosso, e ele diz: eleva os olhos para os montes, e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? É importante que alguns leem esse salmo de maneira errada. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não, é uma pergunta. Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o versículo 2 responde: o meu socorro vem do Senhor, ou seja, vem de Yahvé, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Então, o primeiro foi clamor, você pedir a Deus perdão pelos seus pecados, clamar a Deus pela restauração de Israel. E agora o segundo já vem falando de confiança, confiar em Deus vai realmente poder te levar a uma comunhão completa com Deus. O terceiro degrau no despertamento fala de paz, e principalmente paz em Jerusalém, que era o alvo da peregrinação. O terceiro degrau é clamor para que haja paz em Jerusalém. O salmista canta: orai pela paz de Jerusalém. Esse é o Salmo 122. Então, se o Salmo 120 falou de clamor, o Salmo 121 falou de confiança em Deus, o Salmo 122 já fala de paz. Orai pela paz de Jerusalém, ou seja, vamos clamando pela paz de Jerusalém, para que não haja mais ataques como aconteceram dos assírios e dos babilônios. O quarto degrau do despertamento é olhar somente para Deus, você ter como seu alvo principal olhando para Deus, não olhar para as dificuldades. O apóstolo Paulo, de alguma maneira, reflete esse salmo, que é o Salmo 123, quando ele diz: prossigo para o alvo, ou seja, ele está olhando para um alvo específico. O Filho de Deus não deve levar em conta a maneira como o mundo o trata, a maneira como o mundo o despreza. Então, esse salmo, ele fala, que é o quarto degrau, olhar somente para Deus. Para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos, diz o versículo 1. O desprezo dos ímpios não pode desviar o olhar do cristão. No versículo 3 ele diz: tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então eles estavam entre olhar para Deus
e preocupados com o desprezo, com a zombaria. Mas eles não deveriam olhar para o desprezo, para a zombaria que faziam com eles, né? Porque já há tanto tempo, somando os 70 anos, vamos considerar que eles saíram de Israel no ano 600. E se ele está voltando agora no ano 450, são 150 anos longe da terra de Canaã. Alguns consideravam que eles já nem retornariam mais. O quinto degrau do despertamento está ligado a livramento. Só Deus pode livrar o seu povo. Olha, se nós conseguimos o livramento, aquele decreto de Ciro e essa oportunidade de retornar, vem de Deus. Então o quinto degrau é um reconhecimento do livramento de Deus. Veja o que o salmista canta: a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ou seja, nós estamos escapando de um laço que resultaria na nossa destruição. O sexto degrau está falando de segurança, né? O salmista canta no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O sétimo degrau do despertamento é tornar-se um semeador, o semeador da preciosa semente, né? Então o Salmo 126 canta: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, Israel, voltando agora para a terra de Canaã, eles têm que se lembrar que eles receberam a missão de serem os semeadores da verdade de Deus na terra. O oitavo degrau é um degrau que ele está ligado à dependência, claro, dependência de Deus, né? O oitavo degrau é saber que tudo depende de Deus. A semente brota e cresce, né? E levar a semente sabendo que ela não prosperará se o Senhor não estiver plantando juntamente com o homem. O salmista canta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, vocês são os semeadores, né? Essa semente que vocês vão semear é Deus que dá o crescimento. E a segurança da cidade, tudo vem de Deus. O nono degrau do despertamento é temor. O nono degrau resulta em bênção sobre a família e vida longa. O salmista canta: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E no versículo 6 diz: verás os filhos de teus filhos, ou seja, vida longa para eles. O décimo degrau está ligado ao perdão, à confiança no perdão. Então ele diz: se tu, Yahvé, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então todos os homens morreriam. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo a Yahvé, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Então confiar no perdão de Deus, que Deus realmente esquece de todos os nossos pecados. E agora nós voltamos para Canaã, voltamos para Jerusalém como seu povo. Na caminhada do retorno, eles cantavam, né, esses cânticos. Bom, eu coloco aqui também a profecia de Isaías, que era importante que eles se lembrassem do que Isaías havia falado sobre o perdão. Por que eu coloco Isaías nesse décimo degrau? Porque Isaías foi um dos homens que profetizou o cativeiro das 10 tribos do norte e também profetizou o cativeiro das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que são essas que agora estão retornando para Jerusalém. Isaías 65, versículo 16, ele diz: porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. O 11º degrau do despertamento é a paciência. O salmista canta: espere Israel em Yahvé, porque
Em Yahvé há misericórdia e nele há abundante redenção. Né? Então, ter paciência para realmente aguardar a operação de Deus. O 12º degrau do despertamento é a humildade, uma coisa que faltou muito a Israel antes do cativeiro. O salmista canta: Yahvé, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Salmo 131, versículo 1. Novamente, eles deveriam recordar as palavras do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2, que diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz Yahvé. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Os israelitas deveriam ter essa atitude agora. O 13º degrau do despertamento é trabalhar na seara. Então, quando vocês retornarem, trabalhem pela obra de Deus, pelo que Ele lhes confiou. O salmista canta, no Salmo 132, versículos 4 e 5, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para Yahvé, uma morada para o poderoso de Jacó, um local onde eles pudessem cultuar a Deus, reconstruir a cidade, né, e o templo. O 14º degrau do despertamento é união entre os irmãos. Esse salmo é muito conhecido. O salmista canta: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o 15º degrau do despertamento é vida no santuário. Né? Qual o último salmo nessa escada que Esdras organizou para que eles se aproximassem de Deus? Então, em todo o deserto, eles estavam cantando aqueles salmos. E qual o salmo que eles cantariam quando chegassem lá em Jerusalém? O Salmo 134, versículo 2, tá bom? Eles estarão então adorando no santuário. Levantai as mãos no santuário e bendizei a Yahvé. Então, esses 15 degraus, esse cântico dos degraus, ele é uma representação de como os israelitas poderiam crescer e se aproximar de Deus e não errar como os seus antepassados erraram. O Talmud diz que os 15 salmos eram cantados a cada degrau do templo que o peregrino subia. O templo de Herodes, ele foi construído exatamente para eles reproduzirem esses cânticos. Então eles subiam um degrau, cantavam o Salmo 120, mais um degrau, 121. Então tinham ali 15 degraus para eles relembrarem esses cânticos que Esdras organizou. Alguns dizem que os cânticos reproduzem os degraus, mas Herodes construiu o templo muito depois de Esdras, né? Então, na verdade, os degraus é que eles reproduzem os cânticos. Flávio Joséfo relata na página 1298 do seu livro História dos Hebreus: subia-se por 15 degraus desde o muro que separava as mulheres dos homens até a grande fachada do templo. Era preciso subir 20 para se chegar às outras portas. Então, esses 15 primeiros degraus é que eles foram colocados numa ordem exatamente para meditação no cântico que Esdras organizou. São esses apontamentos que eu deixo para os professores. Deus os abençoe. A paz do Senhor.